E estamos de volta, gente, hoje com mais um desafio aqui que foi sugerido por vocês. E esse vai ser punk, hein, gente? Esse vai ser punk. Então, vamos usar aqui nosso livrinho da Shopee hoje, porque a gente tá quase terminando ele, gente. Eu tô doida pra fazer um tour nele. E eu escolhi, gente, este desenho aqui, ó. Por quê? Essa ideia foi de fazer o desenho todinho com a técnica do pontilhismo, isso mesmo, gente. E eu queria uma paisagem, mas nenhum livro aqui meu tem uma paisagem bem legal assim para fazer. Porque eu já pintei quase todas. No livro novo tem uma, mas ela é muito especial para mim, que aquele do livro Isso e Aquilo que eu quero fazer, eu acho com lápis de cor, porque eu achei ela maravilhosa. Então, eu escolhi esta figura aqui, esta ilustração, porque eu acho que vai ficar bem legal, porque a gente tem neve, a gente tem os pinheiros, né? A gente tem várias coisas aqui que dá pra gente fazer essa técnica e deixar bem legal. E, gente, só uma curiosidade para vocês, né? O pontilhismo ele surgiu ali no final do século XIX, com alguns artistas aí que, em vez de misturar as cores na paleta, né, eles aplicavam pontinhos ali de tinta pura na tela. E assim, aí dava um efeito super legal de quem via a pintura, né? Então, assim, é uma técnica que exige muita paciência, e originalmente elas eram feitas com tintas, né? E hoje a gente vai fazer com o marcador. Mas talvez eu precise de caretas de ponta fina, algum hidrocorzinho aqui, de mais ponta mais fininha, né? Para a gente conseguir chegar no resultado. Então, eu vou deixar alguns prints de imagens aqui para vocês de como surgiu essa coisa aí de pontilhismo, né? Que é bem interessante, bem legal mesmo. E eu adorei a ideia, tá, gente? Então, sempre que vocês vão deixando ideias aí para mim, ao longo do tempo eu vou trazendo aqui. Então, agora, gente, bora lá, vamos fazer essa pintura, vamos ver como é que vai sair isso aqui. Como eu já fiz esse desenho antes com aquarela, e foi feito de dia, então eu tô querendo fazer ele como noite, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, bora lá, gente. Gente, eu mostrei pinturas lindas aí, hein? Mas não criem expectativas. Não sou uma artista, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor aqui, porque eu achei bem interessante. E esses caras aí, meu Deus, essas artistas aí fizeram coisas maravilhosas, né, com paisagem e tal. Eu até fiquei com vontade de fazer alguma coisa com guache mas fazer à mão livre mesmo, para eu testar essa técnica, para fazer essas coisas nessas árvores que eles fizeram. Meu Deus, achei a coisa mais linda, gente. Então, inscrita que me pediu: "Mari, você está me inspirando a fazer outras coisas, viu? Então, hoje vamos de Bobbie Goods, mas talvez eu faça alguma coisa dessa futuramente aí, porque me deu vontade". Então, gente, eu comecei pelo céu ali, então eu fui pegando tons de azul ali, e eu estava tentando fazer justamente essas camadas, né, de cores que eles fazem, né. Então eu usei 3 tons de azul aí, ó, e o tom mais claro eu usei levemente ali próximo à lua. Esse desenho, ele mostra que a lua sempre nunca está nessa posição, né, mas eu quis fazer como lua. Então ele mostra que é um entardecer ali, né, ou um amanhecer, né, dependendo de onde está nascendo o sol, dependendo de onde estamos, né, no mundo, assim. Então eu fiz como lua, porque eu quis diferenciar daquele desenho que eu já fiz anteriormente de aquarela. Para quem não viu, eu vou deixar o link depois aí, tá, gente? Eu fiz todinho de aquarela da Léo e Léo. E já faz um tempinho já. E aí, gente, para os pinheiros, eu também fui usando aí 3, 4 tons de verde, porque eu queria dar essa sensação. Sabe aqueles degradês que eu faço? Sabe essa mistura de cores que os artistas fizeram? Eu queria dar essa sensação aí nos nossos pinheirinhos. Então eu fui misturando, então eu fui deixando uma extremidade mais escura, outra parte mais clara. As pontinhas eu sempre quis deixar mais claro, que é basicamente onde
teoricamente a neve vai caindo. E eu acho que esse desenho me favoreceu muito por ser de neve, né? Porque ele deixa os espacinhos em brancos, né? E se vocês procurarem na internet, tem vários tipos de pontilhismo, não só esses clássicos que eu te mostrei. Eu mostrei mais os clássicos, tá? Mas tem outros tipos onde as pessoas deixam essas aberturinhas do branco aparecendo muito mais evidente do que esses que eu mostrei para vocês. Então eu segui essa linha, por ser um estilo de desenho totalmente diferente, né, gente? A gente tá falando de um livrinho de colorir Bob Goods aí. Então eu acho que favoreceu bastante o desenho que eu escolhi, porque aí, já que tá nevando, né, gente, pontinho branco aí não vai fazer diferença pra gente, vai deixar bonito. Gente, eu achei que, olha, eu ia demorar um tempão e não demorei, gente. Eu achei super rápido e é gostoso de fazer, gente. Vocês acreditam? Não é tedioso. Eu sugiro vocês fazerem isso em casa, porque é bem legal. Porque sabe aquela pintura que você pinta assim e vai só relaxando? Não cansa a mão, você vai pintando, vai colocando os pontinhos ali e vai brincando. Até porque, gente, se vocês olharem na internet, essa técnica do pontilhismo tem de tantos tipos que, assim, não tem coisa certa ou coisa errada. É muito legal. Então, você pode ir fazendo assim, sem preocupação. Você vai fazendo ali e taca-lhe pontinhos, como eu sempre falo, né? E é bem gostoso. Então, é uma experiência bem legal. Eu gostei bastante. E vocês viram que eu fui mantendo a mesma linha ali nos pinheiros, fui deixando eles todinhos parecidos, e e eu tô gostando mais desse desenho do que o que eu fiz com aquarela. Até porque a aquarela, quando eu fiz, eu tive alguns problemas, depois vocês vão lá assistir o vídeo. Porque eu fiz com uma aquarelinha minha velhinha da Léo e Léo, e ela estava toda estrupiada já, tadinha. E eu até fiquei de trazer um outro vídeo de aquarela aqui, com uma aquarela bem legal que eu tenho aqui, mas ainda não trouxe. E aí nas montanhas lá atrás, gente, eu também quis fazer do mesmo jeito. Fui fazendo verdinho, mas querendo deixar o topo da montanha ali mais branquinho. É, como é pontilhismo, eu tô com a ideia assim de voltar com a caneta acrílica, que é aquela que eu comprei nova, né, gente, que agora ela está decente. E aí eu consigo fazer pontinhos com ela de verdade. Então a gente não vai fugir da técnica, mas eu vou usar a acrílica para fazer mais pontos de neve, né? Eu acho que vai ficar legal, porque como ainda não, né, não tem essa destreza, né, do que deixar em branco ou não, então acho que depois dá para fazer uns ajustes bem legais aí na pintura. E aí, gente, eu fui para a cabana. A cabana tem espaços bem pequenininhos, então eu tive que pegar uma caneta de ponta fina preta ali para fazer a janela, que eu quis misturar marrom com preto. É, mas veja, é bem tiquinho mesmo, gente, bem pitiquinho mesmo. Então foi só uns pontinhos ali só para dar uma cor mesmo. E aí, gente, na cabana eu quis começar pelo tom mais escuro, que é o 99. E aí eu fui fazendo todos os encontros ali onde eu imaginava que teria uma sombra. E, gente, tem hora que dá uma vontade de pintar, é automático no nosso cérebro. Então é bem legal, assim, essa experiência, porque você fala: "Ai, meu Deus, eu quero pintar aqui, eu quero deixar uma sombra bem marcada". E o marcador expande, né? Se você coloca muito juntinho, fica como se fosse uma pintura. Então você tem que ir com bastante cuidado, porque, né, a gente não pode perder essa coisa do ponto, né. Então e a gente não pode fazer eles tão juntinhos por conta da expansão. Então ali eu fui fazendo a sombra do jeito que eu acho que daria certo, e para não deixar o marcador expandir. Aí com a cor mais clara, 97, eu fui dando um contraste ali nesses pontos para fazer as partes que seriam mais claras da madeira. E eu achei que foi ficando bem legal, assim, em algumas partes acabou que misturou uma cor com a outra, mas mesmo assim deu a impressão do ponto.
E mais uma vez, eu não preenchi tudo, tá? Porque eu acho que com a tinta fica com uma visão melhor do pontilhismo, mas com o marcador eu fiquei com medo de parecer que eu estava pintando só, porque como se fosse uma mesclagem de cor, sabe? Eu achei que ia ficar parecendo, então eu fiquei com medo de não deixar espaços em brancos e preencher tudo e acabar parecendo uma pintura manchada. Então deixei os pontinhos brancos aparecendo aí, assim como eu já vi alguns artistas fazerem, tá? Artistas que fazem esse tipo de trabalho. E aí na porta, gente, foi a hora que eu acho que eu dei uma erradinha aí, porque eu usei tons de marrons diferentes e vejam que eu quis fazer como se fosse um degradê de pontos ali, deixando a parte de baixo mais escura da porta. Eu usei até um hidrocor aí, mas eu achei que essa ponta desse hidrocor estava mais grossa que a da Touch, então pesou um pouquinho. E eu achei que a porta não deu aquele destaque que deveria, sabe? Não ficou bem legal do jeito que eu queria. Mas tudo bem, né, gente? Primeira vez na vida fazendo isso. E com marcador, né, que não é o material usual para as pessoas que fazem isso, pelo menos que eu vi na internet, tá, gente? Que eu dei uma pesquisada aí. Mas eu achei bem legal, assim. Achei que tá ficando legal. Aí fui pro personagem ali, fiz a pazinha. E aí, gente, eu fui pra roupinha. Peguei o hidrocorzinho da casa, não deu certo. Aí eu tive que pegar uma estabilo para fazer esses pontinhos aí, para fazer a roupinha dele. Só que como eu já tinha feito um lado, estava me incomodando, como se só um lado fosse rosa. Aí eu fiz mais alguns pontinhos ali com o hidrocor, o que eu achei que ficou um pouco mais grosseiro, né? Ficou um pouco maior assim do que deveria os pontinhos, mas eu achei que deu um efeito legal. Aí fiz isso em toda a roupinha, assim, achei que ficou bem bonitinha a roupinha. E, gente, depois que eu fui ver que ficou um pouco parecido com o outro desenho, essa roupa. É engraçado, né? Como a gente se influencia pela nossa mente aí, a gente lembra de um desenho antigo e vai fazendo um pouco parecido. E aí quis misturar com um tonzinho de azul ali a roupinha. Aí eu usei um azul claro também. Depois eu pensei, gente, já tem azul no céu, né? Aí tem a neve. Poderia ter usado um outro tom. Mas aí também já tinha ido, né? Como é uma técnica diferente aí, a gente fica um pouco perdido no que usar. Aí eu até tentei dar uma misturada com preto ali e não sei, essa botinha não me agradou tanto. Mas do resto, gente, eu tô ficando muito feliz com o resultado. Aí, gente, eu peguei o 182, que é um azul bem clarinho. Como vocês viram no meu vídeo anterior, o meu azul ideal para essa neve aí acabou. Aí eu peguei o 182, que era o mais próximo aí. Eu queria fazer uma neve azul com cinza. É, porque como vai ser só pontilhismo, assim, eu acho que para a gente dar uma diferenciada nas cores aí. Eu achei que ficou muito azulzinho, mas tudo bem. Aí eu peguei o cinza para fazer mais uns pontinhos aí. Eu acho que o cinza ele dá aquela sensação de profundidade aí para a neve e também traz um pouco daquela sujeirinha da neve, né? Já que ele está limpando o ambiente aí, então a gente sabe que quando ele for mexer na neve aí vai sair muita sujeira, né? Porque vai misturar com a terra, vai misturar com a grama que um dia existiu ali, né? Antes da neve. Então é bastante sujo, né, com essa pintura essa limpeza aí. Então, pode ter certeza que essa montanha de neve dele aí tá bem suja. Então, fiz isso em todos os lugares da neve. E aí, gente, eu quis finalizar com a caneta branca. Essa caneta branca nova minha é boa porque ela tem a ponta fina e eu consigo fazer pontinhos. Mas veja que eu errei ali no tracejado da casa e ficou parecendo uma linha. Mas no resto, aí eu fui pegando o jeito e eu fui conseguindo fazer os pontinhos mesmo para a gente não perder a característica do estilo de pintura. Então, espalhei aí para dar um charme a mais, né, gente? Para o branquinho ali se sobressair em alguns lugares, parecendo que tem acúmulo de neve. Então, lá nas montanhas, nos topos dos pinheiros, na casa, na chaminé, próximo à casa ali que parece que tem um barranquinho.
E aí, gente, eu achei que estava um pouco branco demais. Então eu escolhi um tonzinho que, assim, um beginho meio clarinho, sabe. Mesmo que eu tô usando no rostinho dele, eu usei para fazer como se fosse uma sujeirinha na neve. Então, a gente já usou o azul, o branco e eu tô usando esse beginho claro aí para fazer como se fosse uma sujeirinha, e justamente nos pontos que mais acumulam neve. Só para dar uma diferenciada aí nas cores, né, e deixar mais real. E terminamos, gente. Olha que resultado diferente, né? Eu gostei bastante. Eu acho que ficou bem legal de fazer. Eu achei que ia ser uma chatice, mas na verdade foi gostoso de fazer. É uma experiência bem legal, assim. Eu acho que o desenho me ajudou um pouquinho, né, gente? Porque era de neve e tal. Mas eu gostei muito do resultado. E vocês, o que acharam? Me digam aí nos comentários o que acharam. Eu achei bem interessante. Viu que ficou uma bagunça geral aqui, né, gente? Tive que usar todos os tipos de caneta, porque tem coisas pequenininhas aqui, mas foi bem legal. E hoje é isso, pessoal. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.